Olá, Carol! Esta é uma videoaula da disciplina Algoritmos em que continuaremos falando sobre o recurso da programação, que são as estruturas, que também são conhecidas aí como registros. Nesta videoaula, vamos avaliar a aplicação de estruturas através de um exemplo, que serão utilizados outros recursos, manipulando essas estruturas, outros recursos da programação, como estruturas de repetição. Nesse exemplo, vamos considerar a representação de um aluno através das informações nome e as 4 notas obtidas por esse aluno, que formam os campos de uma estrutura. Podemos considerar que, na prática, os dados do aluno estão constantes em uma ficha parecida com a da figura. Neste caso, a ficha do cadastro de notas escolares de um aluno é composta por 4 campos em que são indicadas as suas notas, porém, para identificar a que aluno se referem as notas ou a ficha, também é necessário constar um nome do referido aluno. Neste exemplo, devemos desenvolver um algoritmo para ler e imprimir o nome e as notas de um aluno. Com isso, basicamente, o algoritmo pode ser dividido em 4 ações que são: definir a estrutura, declarar variáveis para executar o algoritmo computacional, ler os dados do aluno e, na sequência, imprimir os dados desse aluno. Transformando em código-fonte na linguagem C, o primeiro passo do algoritmo, que é definir a estrutura, temos a definição do tipo aluno com o comando typedef, e o tipo aluno, na verdade, é uma estrutura que representa um aluno no problema apresentado no slide anterior e, portanto, essa estrutura deve conter 2 campos. O primeiro deles, que deverá armazenar o nome do aluno, é um vetor de caracteres, uma string, que pode armazenar até 40 caracteres, e o segundo campo da estrutura diz respeito às 4 notas do aluno, que serão armazenadas em um vetor de 4 posições, identificado por notas. Como as notas de um aluno são valores numéricos reais, o tipo de dado dos elementos do vetor notas será float. Passamos para a implementação da etapa da declaração das variáveis. Neste caso, este passo tem que ser feito dentro de uma função, que no nosso exemplo é a função main. Na função main, então, temos a declaração de 2 variáveis que serão necessárias no nosso algoritmo. Uma variável identificada como A, que é do tipo aluno, que é a estrutura definida. Neste caso, a variável A armazenará os dados do aluno que devemos manipular no programa. No nosso algoritmo, precisaremos também de uma variável do tipo int, que identificamos na declaração como i, e a variável i será utilizada como contador para percorrer o vetor de notas do aluno para a leitura e impressão dessas informações. Feito isso, passamos então para a implementação do terceiro passo do nosso algoritmo, que consiste em fazer a leitura dos dados de um aluno, que são o seu nome e as suas 4 notas. Para ler o nome do aluno e armazená-lo no campo nome da estrutura aluno, que é o tipo da variável A, incluímos no nosso código a chamada função getS, passando por parâmetro o campo nome da variável A, que é onde será armazenado o texto informado pelo usuário. Passamos então para a leitura das 4 notas do aluno. Para isso, como são 4 notas e essas notas estão armazenadas em um vetor, vamos utilizar a estrutura de repetição for, em que a variável i, já declarada, terá o valor variando entre 0 e 3, sendo acrescido de 1 unidade após cada iteração do for.
O objetivo da estrutura de repetição é justamente percorrer todo o vetor notas, permitindo o acesso a cada uma dessas posições. No caso, esse vetor é o campo da estrutura aluno, que, de novo, é o tipo de dado da variável A. Então, a cada iteração da repetição for, será feita a leitura de um valor do tipo float através da chamada à função scanf, e o valor informado pelo usuário será armazenado na posição I do vetor notas, que é campo da estrutura aluno, tipo de dado da variável A. Sendo assim, precedido do E comercial, será passado por parâmetro para a função scanf a variável A, que é a variável onde queremos armazenar o valor informado pelo usuário, porém, esse valor será armazenado no campo notas. E já que este campo é um vetor, devemos indicar entre colchetes o índice da posição em que o valor deverá ser armazenado. Neste caso, na posição de índice I do vetor. Com isso, esse código preenche as 4 posições do vetor notas, que é campo da estrutura, que é o tipo da variável A, no caso, a estrutura aluno. Já que o valor de I vai de 0 a 3, que corresponde exatamente aos índices disponíveis no vetor notas. Passamos então para a implementação do último passo do nosso algoritmo de exemplo, que é a impressão dos dados do aluno. Começando pelo nome do aluno, representado pelo campo nome na estrutura aluno, que é o tipo de dado da variável A, esse campo é uma estrutura, então podemos chamar a função PATS para fazer a impressão do valor armazenado nessa string, passando por parâmetro o campo nome da variável A. Fica restando imprimir as 4 notas do aluno que estão armazenadas no vetor notas, que é campo da estrutura, que é o tipo de dado da variável A. Para percorrer o vetor e acessar cada uma das notas do aluno, vamos utilizar novamente a estrutura de repetição for, em que o valor da variável I vai variar mais uma vez entre 0 e 3. E para cada iteração da repetição, será feita uma chamada à função printf para imprimir um valor numérico real, e por isso o uso do código de formatação %f, e o valor a ser impresso será o valor armazenado na posição I do vetor notas, que é campo da variável A do tipo estrutura aluno. Temos então o nosso algoritmo completo, onde temos a definição da estrutura aluno e a implementação da função main, que contém a declaração das 2 variáveis utilizadas nas operações, que são as variáveis A do tipo aluno e a variável I do tipo int, a leitura dos dados do aluno e os comandos para que seja feita a impressão dos mesmos dados do aluno. E como não poderia deixar de ser, a função main é utilizada com o comando return 0. Finalizamos assim mais uma videoaula da disciplina. Na próxima videoaula, em que continuaremos falando sobre as estruturas, falaremos sobre o envolvimento deste recurso na implementação de funções, além da função main, como vimos fazendo até o momento. Até lá!